Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Todos em pé para rezarmos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. vamos dar início à primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Solicito ao senhor secretário para proceder à chamada nominal dos senhores vereadores. Registro da presença dos senhores vereadores para a primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Lutécia, a ser realizada em 2 de fevereiro de 2015. Vereador Carlos Henrique dos Santos. Presente. Vereador Edson Carlos Magoso. Presente. Vereador Eduardo Ciuto. Presente. Vereador José Morro. Presente. Vereador José Rafael Gomes Monteiro. Presente. Vereador Bécio Roque Romano. Presente. Vereador Público da Rocha de Lima. Presente. Vereador Renato Carlos Reati. Presente. Vereador Vanderlei Natal Lucas. Presente. Abro legal, senhor presidente. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Coloco em discussão a ata da 21ª sessão ordinária realizada no dia 15 de dezembro de 2014. Coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, se levante. A mesma foi aprovada. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das matérias oriundas do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 01/2015. Dispõe sobre o sistema de controle interno da Câmara Municipal de Lutécia, define as competências, atividades, responsabilidades e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Lutécia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário deste legislativo aprovou o seguinte projeto de lei. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização da Câmara Municipal de Lutécia, organizada sob a forma de sistema de controle interno, nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 35 da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 59 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei Orgânica do Município e suas eventuais operações, que tomará por base a escrituração e demonstração contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se controle interno o conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados utilizados com vistas a assegurar que os objetivos da Câmara Municipal de Lutécia sejam alcançados nos termos das leis vigentes. Capítulo 2 da fiscalização e sua abrangência. Artigo 3º. A fiscalização da Câmara Municipal de Lutécia será exercida pelo sistema de controle interno, com uma atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos. Objetivará
a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Capítulo 3. Funções e atribuições do controle interno. Artigo 4º. O servidor responsável pelo sistema de controle interno da Câmara Municipal de Lumésia possuirá independência profissional para o desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades desta Casa de Leis, em nível de assessoramento, com o objetivo de executar as atividades de controle. Artigo 5º. Compete ao controle interno. Inciso 1. Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência dos resultados alcançados. Inciso 2. Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Inciso 3. Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional. Inciso 4. Em conjunto com a assessoria contábil, assinar o relatório de gestão fiscal e demonstrativo das despesas com pessoal. Inciso 5. Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados. Inciso 6. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da Câmara. Inciso 7. Propor à mesa diretora da Câmara Municipal a atualização ou a adequação às resoluções relativas ao sistema de controle interno. Inciso 8. Informar a mesa diretora para as providências necessárias à ocorrência de atos ilegais, ilegítimos, irregulares ou antieconômicos e que resultem ou não em dano ao erário. Capítulo 4. Das organizações do controle interno. Artigo 6º. O controle interno do Legislativo integrará a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Lumésia, vinculada diretamente à mesa diretora da Câmara Municipal com atribuições definidas nesta lei. Artigo 7º. O controlador interno será nomeado pelo presidente da Câmara através de portaria. Parágrafo 1º. A função de controlador interno será exercida obrigatoriamente pelo servidor efetivo. Parágrafo 2º. Poderá ser nomeado substituto. Parágrafo 3º. A controladoria interna terá duração de 4 anos, correspondente à vigência do plano plurianual, podendo seu membro ser reconduzido por igual período. Parágrafo 4º. Não podendo ser designados os servidores. Inciso 1. Em estágio probatório. Inciso 2. Se tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal relativo a crime contra a administração ou a fé pública transitada em julgado. Inciso 3. Que exerçam concomitantemente com a atividade pública qualquer outra atividade profissional. Inciso 4. Que possuírem parentesco com o chefe do Poder Executivo ou o chefe do Poder Legislativo até o 3º grau. Inciso 5. Que tiverem nos últimos 12 meses antes da data da designação afastado do serviço público superior a 45 dias consecutivos ou alternados. Inciso 6. Qualquer outra circunstância que afete os princípios da autonomia profissional, segurança dos controles ou segregação de funções. Parágrafo 5º. O controlador, em razão de eventual responsabilidade tributária adicional e da complexidade do exercício da função, receberá gratificação de 30% sobre o salário base para o exercício dessa função. Capítulo 5. Da apuração de irregularidades e responsabilidades. Artigo 8º. Verificada a ilegalidade de ato ou atos, o contrato, o SCI de imediato dará ciência ao chefe do Legislativo, conforme onde a ilegalidade for constatada, ele comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo anote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.
Parágrafo único. Em caso de não tomada de providência pelo presidente da Câmara Municipal para a regularização da situação apontada em 60 dias, o STI comunicará em 15 dias o fato ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos de disciplinamento próprio editado pelo Código de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. Capítulo 6. Do controle interno com apoio ao controle externo. Artigo 9. No apoio ao controle externo, o STI deverá eleger, entre outras, as seguintes atividades. Inciso 1. Organizar e executar por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas a programação quadrimestral de autoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados, especialmente para a verificação do controle externo. Inciso 2. Realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer. Capítulo 7. Do relatório de atividades do STI. Artigo 10. O responsável pelo STI deverá encaminhar a cada quadrimestre relatório geral de atividades ao presidente da Câmara Municipal. Capítulo 8. Das garantias do controle interno. Artigo 11º. Constitui-se em garantias do ocupante da função de controlador do STI. Inciso 1. Independência profissional para o desempenho das atividades. Inciso 2. O acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno. Parágrafo 1º. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do STI no desempenho das suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. Parágrafo 2º. Quanto à documentação ou informação prevista no inciso 2, este artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, o STI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Centro do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. O servidor dotado do STI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade. Artigo 12. Além do presidente e do contador, o controlador assinará conjuntamente o relatório de gestão fiscal, de acordo com o artigo 54 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 13. O controlador fica autorizado a regulamentar as ações e atividades do STI através de instituições ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações. Capítulo 9. Das disposições finais. Artigo 14. É vedado ao responsável pelos trabalhos do controle interno divulgar fatos e informações de que tenha tomado conhecimento em razão do exercício de suas atribuições. Artigo 15. Esta lei poderá ter seus dispositivos regulamentados por ato da mesa diretora da Câmara Municipal de Utésio. Artigo 17. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário. Artigo 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões, plenário vereador de Jorge Murakami, 13 de janeiro de 2015. Assinam os vereadores Eduardo Giroto, presidente, Pública Nossa Lima, primeiro secretário, José Rafael Gomes Monteiro, vice-presidente, e Renato Carciati, segundo secretário. Justificativa. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com base na Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e em conformidade com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, está cobrando das câmaras municipais a implantação do sistema próprio de controle interno das contas públicas. A orientação normativa direcionada aos municípios tem base legal no artigo 31, parágrafo único da Lei Orgânica do Tribunal, e em atendimento ao previsto
na Constituição Federal, artigos 31, 70 e 74, e em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 59. O controle interno dos municípios é um importante mecanismo para medir a eficiência da gestão e que tem como objetivo prevenir a prática de ações que não atendam o regimento em questão ou que possam contrariar a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. O controle interno faz parte da administração. Subordinam-se ao administrador, tendo por função acompanhar a execução dos atos, indicando em caráter optativo, preventivo, ações a serem desempenhadas com vista ao atendimento da legislação. No exercício de sua fiscalização, impõe-se o dever de verificar se os atos praticados pela administração ou foram na conformidade da lei. E esta verificação deve ser feita de forma abrangente, envolvendo os aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais. Quando bem exercido o sistema de controle interno, revela-se grande valia para a administração, além de mostrar-se fator de grande contribuição para o controle externo e para toda a sociedade. Assim, esperando poder contar com o apoio dos nobres vereadores e aguardando que esse projeto de lei seja favorável, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de estima e distinta consideração. Aqui os vereadores Eduardo Giroto, presidente, Público da nossa Lima, primeiro secretário, José Rafael Gomes Monteiro, vice-presidente, e Renato Brasileati, segundo secretário. Consulta plenário do referido projeto é objeto de deliberação. Pessoal, presidente. Com a palavra o vereador Edson Carlos Mangoso. Presidente, gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário o referido projeto número 1 fosse dispensado em termos legais e fosse encaminhado para a ordem do dia. Coloco em discussão a propositura do vereador Edson Carlos Mangoso. Coloque em votação quem estiver de acordo permaneça como está, quem não estiver que se levante. O referido projeto vai para a ordem do dia. Indicação número 001/2015. Considerando a situação ocorrida no dia 8 de janeiro do próximo passado no cemitério municipal, quando por engano foi aberto para sepultamento o túmulo errado. Considerando que tal situação ocorreu por falha motivada pela desatualização do cadastro dos túmulos, considerando o estado precário em que se encontram as ruas do referido cemitério, principalmente aqui em entrada, e considerando a dificuldade de acesso em alguns locais, ou mesmo por conta de buracos ou obstáculos, o vereador que é descreve nos termos regimentais vigente indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a gentileza de que seja efetuado um recadastramento dos gazitos e suas respectivas famílias, sendo que o cadastro atual é encontra-se desatualizado e não é informatizado. Não obstante que há a necessidade de reforma geral do cemitério municipal, de grande valia é demonstrar a urgência nos reparos das ruas existentes e o devido planejamento de acessibilidade, salientando ainda que é mais que evidente a necessidade de abertura de novas ruas no município. São das sessões plenárias do vereador Jorge Moratani, 30 de janeiro de 2015. Assim, o vereador Renato Brasileati, PDT. Não havendo mais matéria do Poder Legislativo, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das matérias oriundas do Poder Executivo. Ofício número 14/2015. Assunto: encaminha projeto de lei número 1 e 2/2015 e parecer social. Referimento do 2014. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, tenho a presença de Vossa Excelência encaminhar a esta colenta Casa de Leis os projetos de lei abaixo relacionados para devida apreciação. Projeto de lei número 1/2015.
2015, atribui gratificação aos membros da Comissão Municipal de Licitações. Encaminhamos por oportuno parecer social da diretora do Departamento Municipal de Gestão Social, que presta informações alusivas ao requerimento número 15/2014. Anexamos também cópia do contrato particular da prestação dos serviços número 96/2014, sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos protesto de cima e distinta consideração. Atenciosamente, Delcídio Ferreira Costa, prefeito municipal. Projeto de lei número 1/2015, de 29 de janeiro de 2015, dispõe sobre a alteração das atribuições do cargo de professor auxiliar de educação infantil. A Câmara Municipal de Luquécia aprova. Artigo 1º. Ficam alteradas as atribuições do cargo efetivo de professor auxiliar de educação infantil, criado pela Lei nº 18/2009, e com nova denominação através da Lei nº 10/2011, passando a ter a seguinte redação: atribuições: promover a educação e a relação ensino-aprendizagem de crianças de até 6 anos, cuidar de alunos, planejar a prática educacional e avaliar as práticas pedagógicas, organizar atividades, pesquisar, interagir com a família e comunidade e realizar tarefas administrativas. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Pacto Municipal, prefeito Jurandir Pior, aos 29 de janeiro de 2015, Delcídio Ferreira da Costa, prefeito municipal. Justificativa. Excelente senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, redigimos o presente com finalidade de encaminhar às vossas excelências para análise e aprovação desta egrégia, caso de lei, o projeto de lei número 1/2015, que dispõe sobre a alteração das atribuições do cargo de professor auxiliar de educação infantil. Os referidos cargos foram criados através da Lei nº 18/2009, de 5 de maio de 2009. Em 2011, mediante a Lei nº 10/2011, de 17 de maio de 2011, a denominação dos cargos foi alterada, permanecendo em vigor os demais possíveis da lei de origem. Ressalta-se que a remuneração percebida dos cargos efetivos de professor auxiliar de educação infantil, desde o mês de junho de 2011, é igual ao cargo de professor integrante do magistério, uma vez que as funções são similares. Hoje, o município de Luquécia dispõe de 4 cargos efetivos de professor auxiliar de educação infantil ocupados. Contudo, ainda não assumem classes de aula, o que força o município a contratar professores substitutos no decorrer do ano letivo. Destaque: existe a necessidade de alteração das atribuições dos cargos para que promova a equivalência das funções e permita a atribuição de classe de aula, sem a necessidade de novas contratações e acarrete dispêndios ao município. As atribuições propostas são idênticas às preconizadas ao professor de educação infantil, através da Lei nº 54/2012, de 28 de dezembro de 2012, por ano da criação dos cargos. Ou seja, com a mudança delicada, se erradicará a contratação temporária de professores para o preenchimento de vagas relativas à educação infantil, salas de berçário e maternal. Esperando contar com as atenções de vossas excelências, esperamos seja o projeto de lei analisado com carinho e que, no final, receba aprovação desse egrégio legislativo. Passo municipal prefeito Jurandir Fiore, aos 29 de janeiro de 2015, assina Delcídio Ferreira da Costa, prefeito municipal. Consulta o plenário sobre o referido projeto, é objeto de deliberação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlos Henrique dos Santos. Senhor presidente, proponho que, mediante a aprovação do plenário, o referido projeto siga os trâmites legais e seja encaminhado para as comissões responsáveis para a devida apreciação e análise. Coloco em discussão a proposta do vereador Carlos Henrique dos Santos. Coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, se levante. Aprovado, o mesmo vai ser enviado para as comissões competentes. Projeto de lei número 2/2015, de 29 de janeiro de 2015, atribui gratificação aos membros
Artigo 1º. Fica o poder público municipal autorizado a pagar gratificação aos membros titulares da Comissão Municipal de Licitações que exercerem as funções de organização e execução do processo de licitações realizados por esse município. Artigo 2º. A gratificação em que trata o artigo anterior será atribuída mensalmente no valor de R$ 400 aos membros que acompanhem a Comissão Municipal de Licitações, incidindo-se de forma retroativa a partir de 1º de janeiro de 2015 até 30 de junho de 2015. Artigo 3º. Os membros suplentes da Comissão Municipal de Licitações somente terão direito à percepção de gratificação de que trata essa lei quando substituírem os titulares, na proporção de sua efetiva participação. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas seguintes dotações monetárias que estão abaixo discriminadas. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Passo municipal para efeitos do dia de julho aos 29 de janeiro de 2015, Tercílio Pereira da Costa, prefeito municipal assinar. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, é com satisfação que saudamos vossa excelência e encaminhamos projetos de lei que atribui gratificação mensal aos membros da Comissão Municipal de Licitações, devido à grande demanda no setor de licitações e à necessidade da atuação permanente dessa comissão, a organização e execução dos processos licitatórios, julgamos coerente o presidente e os membros que a compõem receberem uma gratificação mensal como forma de compensação aos trabalhos desenvolvidos, período de janeiro a junho de 2015. A criação da Comissão Permanente de Licitações é obrigatória por lei. Sua função está definida no artigo 6º, inciso 16º, da Lei Federal nº 8.666/93, com a incumbência de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. A formação dos membros dessa comissão está embasada no artigo 51 do Estatuto das Licitações, que deverá ser composta no mínimo de 3 membros. Para a administração pública, a Comissão de Licitações se posiciona como mecanismo de controle dos recursos públicos, evitando desvios de finalidade por parte dos administrativos, combatendo a corrupção, a fuga do dinheiro público, apadrinhamentos, favorecimentos, superfaturamentos, perseguições e proporcionando que as verbas públicas sejam bem destinadas, sempre visando o interesse público. Por meio da licitação, todos os princípios constitucionais que regem a licitação pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, serão concretizados com o controle da Comissão Municipal de Licitações. Por essas razões, é que a Comissão Municipal de Licitações é de suma importância para o município. Assim, contando com a costumeira atenção dos novos vereadores, confiamos na aprovação da matéria em regime de urgência. Saudações, Passo Municipal Prefeito Jurandir Fiore, aos 29 de janeiro de 2015, assina Tercílio Pereira da Costa, prefeito municipal. Consulta plenário sobre referido projeto objeto de deliberação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra ao vereador Renato Carlos Gatti. Gostaria que, após ouvir o plenário, o referido projeto seja dispensado dos exercícios legais e encaminhado para a ordem do dia. Coloque em discussão a proposta do vereador Renato. Coloque em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. O projeto vai para a ordem do dia. Nada mais a constar para o expediente, passa a sessão para a ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 1/2015. Autor, mesa diretora. Assunto: dispõe sobre o sistema de controle interno da Câmara Municipal de Lutécia, define as competências, atividades, responsabilidades e dá outras providências. Está em discussão. Está em votação. Coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. O mesmo foi aprovado por todos.
discussão o projeto de lei número 2 de 2015. Autor, Executivo Municipal. Assunto, atribui gratificação aos membros da Comissão Municipal de Licitações. Está em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem não estiver, se levante. O mesmo foi aprovado. Nada mais a constar para a ordem do dia, passo a sessão para a palavra de explicação pessoal dos senhores vereadores. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Henrique dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, nosso presidente, boa noite a todos. É sempre uma honra fazer uso dessa tribuna e hoje eu venho aqui para dar um esclarecimento aos motoristas aqui presentes sobre o requerimento assinado pelo ministro Pedro Jamur aqui, sobre a situação deles. O prefeito ainda não respondeu. Nós estamos encaminhando um ofício reiterando o pedido reiterando que ele nos responda, inclusive está pronto, o diretor da Câmara está pronto o ofício ali, vamos estar encaminhando, protocolando lá e cobrando resposta que eles tiverem. Resposta, vamos pegar o requerimento, o ofício, a resposta, encaminhar para os senhores e também para o departamento jurídico da Câmara, para que eles estudam também, dê um parecer para ajudar a gente. Então, dá uma satisfação, a gente não desistiu não, a gente está apoiando vocês, como eles conseguem resolver e regulamentar a situação. Senhor presidente, é o que eu tinha, obrigado, boa noite a todos. Continua franca a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador José Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, ex-vereador Adalto, povo aqui presente, fico contente que a senhora hoje venha sempre, funcionários da prefeitura, principalmente motoristas da ambulância, o nosso vereador Carlos Henrique, que até não está para falar, mas ele já falou sobre o requerimento, mas eu pediria ao senhor presidente que pudesse aparecer, se ele está por dentro do requerimento, se o prefeito tem comentado com ele alguma coisa, e depois o senhor vai mostrar, para que os motoristas estão ansiosos para saber a resposta. Eu sei, motoristas, que foi feita uma reunião com os motoristas da garagem, lá acertar de pagar quanto de horas para eles, motoristas da garagem. Então, nada mais justo de não sentar com vocês também, fazer uma reunião, convidar, e pelo menos dizer o que está acontecendo, se sim ou se não, porque eu estou sabendo que vocês já não pararam de fazer plantão. Senhor vereador, Pois não. uma parte? Pois não. Até para efeito de esclarecimento, eu também sou motorista no caso da garagem, eu não entendi a parte que o senhor citou a respeito de pagar quanto de hora dos motoristas da garagem. Desculpa. Então, eu estava no gabinete esses dias, e aí o próprio chefe da garagem disse isso, que tiveram tido uma reunião com os motoristas e que iam pagar quanto de hora. O motorista para levar o cachorro e quanto de hora, não sei como é que. Quanto de hora já vai, já está em todo mundo. Então, mas sei lá o que estava acontecendo, se concordaram com isso, com certeza. Né? Alguma coisa
a assistência social na Cátia. Uma época que a prefeitura parece que mandava buscar o levar, não sei o que era, e parece que continua a mesma coisa. E então, gostaria que o senhor viesse aparecer o que aconteceu, ficou por isso mesmo, né? Não foi comentado mais nada, né? Eu gostaria também que o senhor estivesse por dentro. Eu estou falando ao senhor presidente porque eu acho que o presidente, além dos vereadores, o presidente tem que estar ligado com o prefeito e saber o que está acontecendo, e o prefeito também tem que ter liberdade de conversar com ele na Câmara e baixar para que ele possa responder aos vereadores. Tem uma verba que era para vir para a reforma do estádio, no campo de bola, de cima, lá, depois parece que foi anulada, mas parece que agora está vindo de novo. Então, o senhor está por dentro disso, porque está muito feio aquilo lá, o muro está caindo do percurso de bocha, você pode ver lá, acho que tem lá uns 20, 30 metros no chão, está aumentando cada vez mais, e cada descida descendo para o final desse porto ali, pode ver lá o retorno, está um buraco feio ali, e não sei se os encarregados aqui não passam com o prefeito para poder fazer aquilo lá, ou o que está acontecendo. Então, eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos. Continua franca a palavra, senhores vereadores. Com a palavra o vereador Renato Carlos Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite a todos, companheiros de serviço, ex-vereadora Tal, é uma honra ter a presença de vocês a respeito do requerimento do vereador Caí e do vereador José Murro. Eu comentei no dia do protocolo do referido requerimento e tínhamos a presença de bastante companheiros de serviço aí, e a gente tem sim que continuar cobrando aí uma solução, mas aquele dia eu até citei a respeito de ânimo, né, da gente trabalhar, em questão de organização, em questão de condições de serviço, e pelo jeito essa falta de resposta, porque deu bem mais de 15 dias, né? 15 dias é o tempo regulamentar para resposta aí do requerimento, mas aí se passou dezembro, janeiro, infelizmente a gente teve aí que tomar uma atitude até de uma certa ameaça a respeito dos nossos motoristas que transportamos o estudante para fora, a respeito também do valor de nota de janta, que também está um negócio complicado aí. E aí podemos fruto, né? A nossa nota aí parece que passou até pelo mesmo valor agora da saúde. Mas sim, temos que apoiar, cobrar, precisamos ter resposta e a consideração, não só com os vereadores que colocaram o requerimento, nós vereadores, mas principalmente a quem move a cidade, que somos nós também, funcionários. Então é questão de interesse mesmo. Colaboração, compreensão e consideração. Vamos estar cobrando, sim. Eu, particularmente, tenho certeza que todos os vereadores vão estar conversando a respeito desse assunto. Essa é uma indicação que a gente pensou, né, para colocar nessa do cemitério, mas tem coisas que acontecem aí que a gente com certeza gostaria que não tivesse acontecido, né? Mas infelizmente está ali numa situação meio complicada também, o cemitério, e nessa data aqui, dia 8 de janeiro, o vereador público também estava presente, já se fazia ali passadas 17 horas, não tinha como a gente ligar para a prefeitura para tentar ajudar, né, a solucionar o problema ali. Então, eu conversando, né, com o funcionário lá do cemitério, inclusive o túmulo que foi aberto, não consta o registro aqui na prefeitura de quem é a família, vai ter que esperar aparecer a pessoa para depois.
Então, está mais do que na hora de fazer esse cadastro. Não vai ser fácil, porque vai ter que, tem túmulo lá, vai ter que esperar, vereador Berto, aparecer a família para descobrir de quem que é. Então, é uma falha antiga, não é de agora, né? Então, é problema também que precisa ser solucionado. Agradecer. A parte do... Sim, senhor. Então, eu sou vereador, parabenizar você pela indicação, é ótima indicação, mas eu esteve comentando com um dos coveiros, e segundo esse dia, que foi lamentável mesmo, né? Ele me disse que uma das filhas chegou e falou, é aqui. E eles confiaram, erradamente, né? Confiaram e fizeram aquilo lá. Depois chegou a outra e disse que não era aquela outra. Parabéns pela indicação. Obrigado aí pela parte. A gente se fazia presente lá no horário do sepultamento, só que é complicado você querer, né, ter um filho ou uma filha no momento daquele. Tudo bem que acaba sendo que é obrigação da família saber qual que é o túmulo real, né, verdadeiro da família. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é estar aqui indicando para que seja feito esse serviço e que sejam tomadas providências. E aonde está citado aqui, até agradeço, né, a ajuda, a colaboração muito boa do nosso companheiro Ricardo, aproveitando o ensejo, acho que é a primeira sessão, né, Ricardo, que está aí depois de estar contratado, parabéns pelo seu serviço, tenho certeza que nós temos aí um companheiro muito competente para nos auxiliar e a ajuda do Emanuel também. Então a gente pede sim providências e essas ruas que precisam ser abertas, que espero não precisar contar com aquele espaço tão logo, né? Mas ali do lado esquerdo, como você entra na rua principal ali do cemitério, do lado esquerdo, lá na parte de baixo, depois do cordão ali está meio largado lá, não tem divisão ali dos túmulos, não tem as ruas, então já é bom ir organizando. A questão da acessibilidade, até o próprio transporte, a urna no carrinho, tem lugar ali que é praticamente impossível de chegar. Então a gente pede aí essa providência e, de certo modo, até que seja tomada a providência logo, né? Que não fique aí igual aos respostas, que não chegam nunca e as coisas que precisam fazer e não são feitas. Vamos estar, assim, colaborando, tentar dar ajuda e condições ao prefeito para ser realizadas essas coisas que o nosso município precisa. Uma boa noite a todos, agradecer aí a presença de todos, sejam convidados aí para sempre estar aqui com a gente. Obrigado, senhor presidente. É só isso, senhor vereador. Continua dando a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Rafael Montes Monteiro. Eu acho que a prefeitura do Teste está com muitos problemas e estão tentando resolver problemas por problemas. E eu acho que o departamento da prefeitura também não está tendo uma habilidade para lidar com essa situação. E acaba a gente tendo que interferir, que é uma ingerência, meu modo de ver, né? Para solucionar certos problemas. O cemitério, eu já fiz licitação, o muro do campo, eu já fiz licitação, nós fiz 11 pancadas só. E as 52 licitação do PES, do seu Zé Moro e uma do Caim. E a minha até hoje não foi nenhuma. Então, a gente está atento a tudo isso. E a gente vê passando o dia, passando as horas e as coisas não mudam, né? O senhor está dizendo, ano novo, vida nova. A gente espera que dê um estalo na cabeça do prefeito, né?
ele comece a agir de outra maneira, né? Mais incisivo nas decisões, mais atento ao que está acontecendo. Nós passamos um verão aqui cheio de chuva, um monte de crianças de férias, entendeu? Falta de lazer para crianças, a piscina fechada. E o pior de tudo, criança tem. Então, é lamentável, é vergonhoso até para a gente. As pessoas cobram da gente na cidade. E fazer o quê? Entendeu? A gente quer ajudar, tem que propor para ajudar todo mundo. Só que, infelizmente, a gente percebe as coisas no caminho. Temos aí a parte do vereador, aproveitando a oportunidade. Então, lembra que eu falei da situação de casa, parabéns, estando no hospital lá. Eu falei você comentou com o responsável do campo lá, que lá aqueles vestiários do campo lá, os banheiros lá ficam fechados, as portas lá, e o vaso com água que lá no meio, né? Trabalhei lá, trabalhei isso aí uns par de tempo, eu sei o que é. Esses dias atrás eu fui lá naquele pé de manga lá, e pé de abacate lá, era uma poça d'água lá que estava bonita, água escura, correadora do enfermeira. Mas aí eu pedi pro mineiro lá, ele mandou a máquina e saiu do outro lado. Mas aqueles vasos lá tem que dar descarga dele lá, senão. Obrigado. Não, mas no mesmo dia eu falei com o senhor Monteiro, que tinha pedido para ele para que ele fizesse. Então eu perdi até o raciocínio onde eu estava, né? Falando dos motoristas, né? É uma coisa que vem arrastando há quase 2 anos, vamos bater no 3º ano, e não se resolve, entendeu? Então, é complicado, né? Nós não podemos nós aqui tomar uma decisão e acertar a situação deles. Depende da iniciativa do Executivo. Eu acho que se impede, novamente falando. Então, simples, vai automatizar. Simples de tudo, entendeu? Meu finado pai, ele sempre dizia que quando ele falecesse, ele ia ficar na sombra, debaixo de uma árvore. Ele faleceu, eu fui lá para sepultar debaixo da árvore, cadê o sepultura, o terreno, não existe. E ele passou a vida toda falando isso, que ele tinha comprado o terreno, que ele tinha o terreno, entendeu? Coisa mesmo. Só voltando à questão do turistas, eu acho que a solução nós colocamos na bandeja do prefeito é a questão da carreira. Então, não só os motoristas, como todos os funcionários, principalmente esses já veteranos, seriam os mais beneficiados. Mas infelizmente, né, não sei porquê, não foi feito, mas seria uma solução assim para todos os funcionários. Porque infelizmente a gente não vê outro meio de aumento, de nada, devido até à diminuição do FPM, né, do governo federal. Então, eu acho que nós devemos lutar nesse sentido. Eu acho que é a luz que nós temos, plano de carreira, para beneficiar não só os motoristas, mas com todos os funcionários. Obrigado, professor. Então, nós vamos vendo essas lutas, né? A luta dos motoristas, do lancheiro, que é o pessoal aí querendo fazer 6 horas. Então, quem tem que lidar com isso, eu acho que é a prefeitura, não? E no fim acaba caindo para a gente. Né? Para a gente competir a nós, se a gente puder fazer para estar ajudando, a gente vai. Nós estamos aqui hoje com um projeto que é para alterar a atribuição dos auxiliares de desenvolvimento infantil. E hoje é professor de auxiliar de desenvolvimento infantil. Tem uma justificativa enorme, bonita, só que em nenhum lugar fala aonde que é legal essa mudança. Decidiu se amparar em uma legislação para mandar esse projeto de lei para a Câmara. E a gente, infelizmente, não vê nada, né? E vai para a comissão e provavelmente ele será eleitado, eu creio, entendeu? Agora, o prefeito pediu para fazer um comunicado aqui com relação ao buraco, não está achando asfalto. Então, eu esperava mais uns dias que ele pediu para as pessoas falassem, né? E a gente está passando o recado que eu tinha. E desejar boa sorte aí para a nova diretora, né? Tenha bastante êxito aí
vamos torcer para que haja um revertério na cabeça do nosso chefe maior. Muito obrigado a todos. Continua franca a palavra. Com a palavra o vereador Pércio Rocha Romano. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, minha mãe também, a satisfação de estar aqui, o vereador Adalto também. Vamos começar a falar a respeito dos motoristas. Eles já estiveram aqui, onde o Caíque e o José fizeram o requerimento pedindo o prefeito tomar uma providência. A gente sabe que, torno a falar, a gente errou lá atrás naquela reestruturação. A gente, naquele momento, aquele número achava bonito. Depois que a gente viu que as OAS estavam sendo engolidas, naquele momento, bonito, até o seu Zé mandou para as comissões, eu falei, vai mexer. Lembra, José, que eu mandei para as comissões para rever isso aí, tudo, não? Mas o que aconteceu, senhor? As OAS de vocês, ela incorporou só. Então, aquele ano vocês não tiveram aumento. Se vocês pegar, olhar, realmente os motoristas não tiveram aumento aquele ano. Nada. A OAS é uma maneira de você ajudar, que não é um ambulanceiro, que vocês transportem pessoas dia e noite. E agora fica difícil. Pela limite da folha de pagamento que a gente sabe que está alta. Então, eu acredito ter sido, como a gente já aprovou essa classificação, a citação, que ele também vem para vocês, também alguma coisa que possa ajudar vocês. Né? E vocês merecem, a gente sabe. Sábado, umas 9 horas da noite, uma prima minha passou mal, porque num instantinho foi lá, socorreu. Então a gente vê o trabalho de vocês, a gente sabe disso. O vereador está aqui para poder trabalhar com vocês. A gente é funcionário também, então. A gente sabe disso. A gente pega aí há 2, 3 anos sem aumento, e as coisas subindo, e a gente está subindo. Você pega energia, você pega o combustível para abastecer. Então, você vai pegar um molerite, você fala assim, puxa vida, não tiver momento. Então, vamos aqui, vamos brincar, senhor presidente. Vamos lutar por nossos motores por verso. Pois não. Só para lembrar que a briga é pelas horas extras, né? E também pela regulamentação, né, da produção de ambulancieiro e tal. Tem até sindicato, tem a lei federal. É só que o prefeito se adequa à lei. Obrigado. Isso, acho uma solução. Eu acho que já passou da hora e a gente não está aqui criticando, a gente vai tentar solucionar a situação. Não só de você, de todos. Né? O plano de carreira, que o colocou no começo da gestão. Então, vamos tentar, vamos ver o que acontece. Vamos para o ilumina a cabeça dele, que ele traga coisa boa para cá. A gente aqui, o que for bom, a gente aprova. Quando a gente acha que deve aprovar, estamos aqui. A gente tem que pensar que amanhã isso aqui é passageiro. Amanhã talvez eu não estou sentado aqui, numa cadeira dessa, mas puxa vida, podia ter ajudado os companheiros. É uma maneira que a gente tem de ajudar vocês. A respeito do cemitério, vou contar uma passagem comigo aqui, que aconteceu comigo. Minha mãe morava no sítio. Você lava o túmulo do meu pai. Pelo menos isso você faz. Peguei a mangueira, peguei o bom, peguei tudo. E fui estando. Cheguei lá, azul. Bem, deixei bonitinho. Vim embora. Seu presidente, vim embora. Lavei, cumpri minha obrigação. Minha mãe vai chegar no dia final. O túmulo está lavado. Não lavei o túmulo errado, né? Lavei o túmulo errado. Então, é isso. Quando a menina falou, esse túmulo, a outra foi aquele, então ficar em dúvida. Então aconteceu comigo. Então eu acho que está na hora de rever isso aí também. É uma coisa que amanhã
que nem o menino assumiu faz pouco tempo, então ele também não sabe quem é, quem vai enterrar, quem não sabe, então. Pois não. Eu acho que foi a época, e também não dá para exigir ou confiar que pessoas igual o Inácio Seu Júlio ou o próprio Luizão, que ficaram ali um bom tempo e sabiam só uma coisa, pelo menos o Seu Júlio sabia, né? Mais antigo, né? Mas não tem como. Tem como. O certo é informatizar Isso. E ter o cadastro. Lógico aí, né? Informatizar aí, E aí precisa ter as ruas, inclusive pode denomina as ruas, organiza tudo direitinho e as plaquinhas, é importante. Aí fica fácil. Obrigado. E desejar tudo de bom, seu presidente. Essa casa, agora esses 2 anos, a gente permanece unido, trabalhar o município, a gente sabe a dificuldade que a gente vai ter para enfrentar, mas estamos todos juntos. Muito obrigado, senhores. Obrigado pela presença de vocês. Lutem, não deixem quieto. Obrigado, senhor. Continua, Franca, a palavra. Só respondendo a algumas indagações, José Morro, sobre os meus pedidos, estão no mesmo pé que vários pedidos que o senhor pode ter feito, o Fiador, o Pércio, o Carlos Henrique, o Rafael. Continua sem resposta. A gente cobra sempre as coisas, mas está nesse pé. Vão rolando, vai rolando e até agora nada. Com relação aos requerimentos que foram colocados no final do ano, na semana passada eu estive com o jurídico da prefeitura e com o prefeito, conversei com eles. Me disseram que iam agilizar essas respostas, iam tentar agilizar as coisas. Então, estamos na expectativa. Uma dos requerimentos já foi respondido do vereador Casemiro, ele colocou o requerimento 15, e a gente está cobrando sim, está no aguardo para ver o que eles podem fazer para agilizar as coisas para nós. Parabéns, Renato, pela sua indicação. A gente sabe dos problemas que tem com o cemitério. Já foi cobrado isso daí da administração anterior, dessa administração, e até agora a gente não vê resultados. Vamos continuar cobrando para ver se a gente consegue colocar as coisas em dias. E eu só queria agradecer a presença de vocês todos aqui hoje, agradecer o apoio dos vereadores, a mim, presidente, agradecer no dia de hoje eu estar aqui, mas com o tempo a gente vai pegando o jeito da coisa, e agradecer a vocês pelo apoio aqui hoje. E nada mais a constar para a ordem, não havendo mais oradores, solicito que todos fiquem em pé para rezarmos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. encerro essa sessão agradecendo a todos pela presença aqui hoje e comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 18 de fevereiro, quarta-feira, devido ao ponto facultativo que vai ser na segunda e o feriado de carnaval na terça. Então a próxima sessão, dia 18 de fevereiro, a partir das 8 horas. Uma boa noite e obrigado pela presença de todos.